Bem-vindas e bem-vindos! Chegamos no Lili Convida com mais uma reflexão do dia de hoje. Vamos falar hoje sobre Provérbios 12. Provérbios este que possui 28 versículos. Te convido a lê-lo por completo, porque o que eu já aprendi com este provérbio, você não faz ideia, viu, meu amigo e minha amiga? E eu vou trazer hoje apenas 2 versículos que eles se conectam um com o outro. E se prepare, que eu acho que hoje, não sei porquê, mas eu tô sentindo que vai dar bom. Então, vem comigo. Vamos lá. Provérbios 12, versículo 6 e versículo 18. Versículo 6. As palavras do perverso são emboscada mortal, mas as palavras dos justos salvam vidas. Versículo 18. Os comentários de algumas pessoas ferem, mas as palavras dos sábios trazem cura. Conseguiu entender? Tá claro para você? Olha só. As nossas palavras, ela tem o poder de edificar, mas também tem o poder de destruir alguém. Nos provérbios anteriores, eu falei aqui sobre o cuidado que nós temos que ter com o que nós ouvimos e com o que nós falamos. Tudo que sai da nossa boca tem um poder muito grande. E muitas vezes nós vemos pessoas que saem assim iradas na vida, né? Ofendendo, maltratando pessoas. Quando nós vamos lá para o lado corporativo, né? A gente percebe tantos líderes que menosprezam, que julgam, que maltratam funcionários. Isso é tão pesado, isso é tão ruim. Certo que pessoas feridas, gente, a gente sabe que elas ferem pessoas, né? E as pessoas infelizes, elas também fazem outras pessoas infelizes. E elas, de fato, nunca são felizes e nunca estão contentes com absolutamente nada. Essas pessoas, provavelmente, quase 99,9% delas possuem feridas. Por isso que elas ferem, por isso que elas machucam. Mas aí, a pessoa que está do outro lado recebendo isso, ela não tem culpa, né? Quem nunca se estressou no trânsito? Eu hoje estressei, eu não vou dizer que não, porque eu estaria mentindo. Estressei sim. E quantas vezes dá vontade de sair assim, né? Falando um monte de coisa. Mas a gente não sabe pelo que aquela outra pessoa está passando. Várias e várias vezes eu já vi situações em que às vezes passa um carro desenfreado ali na sua frente, né? Sai cortando tudo, podendo causar também um acidente. Mas às vezes aquele carro está com alguém passando muito mal. Ou uma mãe a ponto de dar à luz a um filho. Então, nós temos que ter entendimento, né? Não dá pra gente sair retrucando, não dá pra gente sair devolvendo na mesma moeda. Não dá, gente. Porque se isso acontecer, são pessoas ferindo pessoas, magoando outras pessoas e por aí vai, o mundo vira de mágoas. Então ela tem que ser barrada. Se alguém me fere, eu não posso feri-la. Ela tem um motivo para fazer isso, mas eu não tenho. Eu não preciso, eu tenho as minhas feridas. E para que eu não fira ninguém, para que eu não acuse ninguém, para que eu não machuque ninguém, eu tenho que tratar das minhas mágoas. Olha, eu estava ouvindo um podcast e eu vi uma frase assim que ela foi matadora. Eu achei assim sensacional. Que é o seguinte:
Algumas vezes, por causa da dureza do teu coração, Deus faz com que você sofra com aquilo que você faz o outro sofrer, para você perceber que o erro está em você e você precisa ver. É forte, não é? E aí faz a gente ter uma autoanálise, uma autorreflexão. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou reagindo dessa maneira? Por que eu estou agindo dessa maneira? O que tem aqui dentro do meu coração que está fazendo com que eu tenha essa reação? Peraí, tem alguma coisa errada. Não dizem que está lá em Lucas 6,45, a boca fala do que o coração está cheio. Se eu estou cheia de amor, se eu estou cheia de felicidade, se eu estou cheia de coisas boas, é isso que eu vou entregar, por mais que você traga palavras de maldição para minha vida. Eu não vou te devolver na mesma moeda, porque o meu coração está cheio de coisa boa. E quanto mais eu te desejo essas coisas boas, mais vem para mim. E do contrário também. Se eu te desejo o mal vai voltar. A gente sabe que aqui na terra a gente planta e a gente colhe, não é mesmo? Não é assim que acontece? A justiça divina tarda, mas não falha. E por aí vai. São tantos ditados populares, mas que eles expressam a verdade de fato, a verdade que está na Bíblia, a verdade de Deus. E como que a gente cuida disso? Como que a gente começa a tratar as nossas feridas para que a gente não fira outras pessoas sem perceber? Às vezes é sem perceber, né? Uma coisa involuntária, foi assim que, paz, pronto, saiu. Muitas vezes já aconteceu comigo, gente. Que eu estava irada, eu estava muito brava por alguma situação e eu não pensei antes de falar, eu simplesmente joguei as palavras. E eu magoei, e eu machuquei. Mas depois eu percebi que eu fiz isso. E aí, eu quero linkar com o que eu falei ontem em Provérbios 11, sobre o orgulho. Então, colocando o orgulho debaixo do tapete, eu vou lá e peço desculpas. Reconheço o meu erro. Reconheço as palavras que eu falei que machucaram. E se ainda eu não reconheci quais foram as palavras, eu vou lá e pergunto: o que foi que eu te falei que te magoou tanto? Porque às vezes aquilo não significou nada para mim, mas dependendo da ferida daquela pessoa, foi uma flecha na alma e eu não sabia. Profundo, né, gente? E aí, como é que eu vou cuidar de mim, das minhas emoções? Olha, o remédio para toda doença, seja ela física ou emocional, está onde? Aqui, ó. Na palavra de Deus. E uma coisa que eu vi também nesse mesmo podcast, que é literalmente, é certo, é exatamente isso. Claro que nós precisamos da medicina, nós precisamos dos médicos, né? Precisamos, claro que sim. Mas, acima de tudo, nós precisamos de Deus, da direção de Deus. E aí, uma outra colocação que eu achei bem pertinente é a seguinte: que a Bíblia não é apenas um livro histórico, e de verdade não é, gente. Ela é comportamental, é um livro de transformação de comportamento diário. Jesus nos mostra como nós devemos nos comportar para que sejamos felizes. Então você vem e me pergunta assim: Lili, ok, eu reconheço que eu tenho comportamentos às vezes muito racionais, né? São comportamentos que às vezes ferem outras pessoas, machucam, mas assim, às vezes escapole. Eu não tenho controle sobre isso, o que eu faço? Então você procura sabedoria aqui, exatamente como eu estou fazendo. Leia os provérbios todos os dias. Aliás, eu convido você para que você volte, vá lá no YouTube e você consegue, até aqui no canal do Lili Convida, você vai ver no feed todos os outros
as outras reflexões dos provérbios anteriores, do dia 1º até hoje. Lá no canal do Lili Convida, você também vai ver todos eles. E é assim, gente, é lendo os provérbios todos os dias que eu vou absorvendo o que Deus tem para me falar e eu vou aprendendo todos os dias e corrigindo os meus atos. Porque eu sou falha. Nós cometemos atos impiedosos às vezes. E isso, algumas vezes, passa despercebido. E aí, quando a gente traz isso, quando a gente reflete sobre isso, a gente reconhece. Opa, eu acho que aquele dia eu não falei o que eu deveria ter falado. Eu falei o que eu não deveria ter falado. Da próxima vez eu vou conter as minhas palavras. Então é isso. Contenha-se às vezes quando você não sabe o que falar, não fala nada. Não fala nada para não cometer nenhum abuso, para você não cometer nenhuma besteira. Gente, olha, eu vou te falar, hoje essa reflexão, ela tá me enchendo assim, sabe? Gostaria de falar muito mais, mas vai ficar muito extenso. Então, uma outra coisa, só para finalizar, que eu lembrei agora. Quando eu estava no término do meu casamento, eu fiz uma autoanálise recomendada por um coach que me fez pensar e refletir, e eu levei isso para muitas outras pessoas também. De acordo com os seus comportamentos, com o que você está falando, a pessoa com que você é hoje, você se casaria com você? Eu fiz essa pergunta para mim, gente. Na época, eu não casaria comigo. Eu olhei para trás e vi o tanto que eu precisava melhorar. Eu exigia coisas que eu não estava entregando. Então é isso. Você casaria com você? Se você não se casaria com você, faça a autoanálise. O que você precisa melhorar? Busque ajuda. Ou de um profissional. Primeiramente, eu recomendo a você fazer um encontro com Deus. E aí, Ele vai te dar todo o direcionamento que você precisa. Faça como eu fiz. Tem aquela velha história, né? Aquele outro ditado popular. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Pois eu digo diferente. Faça o que eu digo que eu faço. Tá bom? Beijo! Até amanhã. Fiquem com Deus.